crianças, tudo bem? Eu sou a professora Camila Oliveira e hoje estamos aqui para mais um dia de aula e aprendizado e diversão. Mas antes, eu sou uma mulher negra, uma mulher alta, tenho um cabelo crespo, um cabelo black power, estou usando uma faixa marrom no cabelo, uma blusa branca, uma calça rosa e um tênis branco. No meu fundo eu tenho uma parede metade cinza, metade azul. À minha direita eu tenho um quadro branco com o título da aula de hoje. Vamos comparar? Na minha frente tem uma mesa com a boneca Dandara. Alguns de vocês já conhecem, mas vou fazer a autodescrição dela antes de começar a aula. A Dandara é uma boneca negra que está usando uma blusa branca, uma calça jeans, um tênis branco com detalhes verdes e um lindo turbante laranja. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, na aula de hoje, nós vamos comparar alguns objetos, observar massa, capacidade e comprimento. Então, hoje vamos começar a nossa aula olhando esses objetos que estão ao nosso redor para fazer essa comparação. Ela está aqui falando comigo, quer saber qual é a minha altura, qual que é o meu peso. São muitas perguntas. Eu acho, a minha altura, se eu não me engano, é 1,82. O peso eu não lembro, Dandara. Tá difícil eu lembrar do peso. Ela está falando que eu preciso comprar uma balança para saber o meu peso. E quando ela me faz essa pergunta, que eu preciso comprar uma balança para saber o meu peso, ela já começa a nossa aula de hoje, né? Já dá essa deixa para a nossa aula começar. Ou seja, a balança é uma forma de a gente medir, né, o peso, tanto de frutas, pessoas, né? Quando você vai no sacolão comprar alguma coisa, você não tem que passar lá e colocar o tomate em cima da balança para saber quanto que você vai levar para sua casa e quanto você vai pagar. Então, é uma forma. Então, a gente já sabe que para medir o peso, usamos a balança. Então, é uma forma de medir. Outro detalhe também que a gente vai falar hoje é sobre outras formas de medida, que é a capacidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e também o comprimento, o caso da minha altura. Como que eu descobri a minha altura? Eu vou colocar na tela para vocês alguns instrumentos de medida, para a gente descobrir a medida de comprimento, massa e capacidade. Vocês aí de casa, observem esse slide. O comprimento serve para a gente saber o tamanho de um tecido quando eu vou comprar na loja, a minha altura. A massa, como a gente já falou anteriormente, o peso das frutas, das coisas de uma forma geral. E capacidade, eu tenho aí um copo medidor, que serve para a gente identificar o tamanho da medida, né? Vou botar 1 litro de leite. Quando eu compro um Guaraná, esse Guaraná tem quantos litros? 2 litros, 500 ml. Então, o copo, né, medidor serve para fazer essa medição. Então, aí, ó, tem 3 formas de medida, 3 instrumentos de medida. Comprimento, massa e capacidade. Então, eu tenho uma fita métrica, uma balança e um copo medidor. Voltando aqui para a aula, pessoal, isso. Nós olhamos nos slides 3 medidas, né? 3 instrumentos de medida, de massa, capacidade e de comprimento. Fita métrica, balança e o copo medidor. E então, vamos fazer hoje um quiz com vocês. Antes de começar a aula, eu preciso que vocês peguem papel e lápis na casa de vocês para ir anotando as respostas. Vocês sabem o que é um quiz? É um jogo de perguntas. Vocês irão ter 3 opções para marcar. Então, primeira pergunta, você vai botar lá, número 1, vai a primeira pergunta. Você vai marcar a opção A, B ou C. É importante que você olhe as opções. Eu vou deixar um tempinho na tela, vocês irão marcar para a gente ir para a próxima pergunta, combinado? Tá todo mundo preparado? Então, vamos começar. Primeira pergunta do nosso quiz. Qual é o lápis mais fino? Observe as opções. Opção A, opção B ou opção C. Vocês podem desenhar também numa folha na casa de vocês. Vou dar um tempinho, todo mundo anotando. Fala com seu amigo, seu responsável que pode estar do seu lado para te ajudar a descobrir qual é a opção. Opção A, B ou C. Vamos para a próxima? Qual corda possui o maior comprimento? Opção A, B ou C. Preste atenção, às vezes parece que tem o mesmo tamanho, mas olhem, comparem. Hoje nós estamos comparando. Opção A, B ou C. Qual corda possui o maior comprimento? O que vocês acham? Já marcaram? Quem já marcou, avisa aí para mim. Grita bem alto para eu poder ouvir. Ó, tem gente que já marcou, hein, Dandara? Vamos para a próxima opção, hein? Próxima pergunta. Se liguem. Qual tigela cabe mais sopa? Opção A, B ou C. Observem as diferenças. Quais destas opções cabem mais sopa? A, B ou C. Você de casa já anotou?
Então, ó, volta para cá, né? Vou voltar aqui a tela. Quais as opções? Marcaram? Foram 3 perguntinhas. Preparados? Posso continuar? Tem mais algumas perguntas para a gente continuar nosso quiz de perguntas. Vamos continuar, hein? Quero ver. Próximo slide, pessoal. Qual animal é o mais pesado? Observem. Opção A borboleta. Opção B, o cachorro. Opção C, o pássaro. Qual animal é o mais pesado? Observem com delicadeza, atenção, para não marcar a questão errada, hein? Essa é a questão de número 4. Qual animal é o mais pesado? Já marcaram? Quando marcar, grita assim, bem alto, que eu já vou passar para a próxima pergunta. Qual aluno é o mais alto? Observem as opções. Opção A, B ou C. Observem a altura de cada criança e marquem a opção na folha. Vou dar um tempinho, já marcaram? Pede ajuda. Qual aluno é o mais alto? A, B ou C? Deu um tempinho? Já deu para marcar? Próxima pergunta, pessoal. Qual copo possui a menor quantidade de líquido? Observem aí. Opção A, opção B, opção C. É importante prestar atenção na pergunta. Qual copo possui a menor quantidade de líquido? Não é a maior, é a menor, hein, pessoal? A, B ou C? Marcaram? Agora nós iremos fazer o gabarito. Vamos ver quais são as respostas. Quais perguntas vocês acertaram na casa de vocês? Né? Foram 6 perguntinhas, onde nós utilizamos massa, comprimento e também, qual é a outra, Dandara? Capacidade. Então, essas 6 perguntas, a gente fez comparação desses objetos. Foi fácil? Como foi para você aí de casa? Pediu ajuda? Conseguiu marcar todas as opções? Foram 6 perguntas. Então, vou colocar agora o gabarito para vocês começarem a comparar a resposta do gabarito com a resposta de vocês de casa. Vou colocar o primeiro slide da primeira pergunta. Qual é o lápis mais fino? Opção A, B ou C? Letrinha C. Você marcou essa resposta? Deu mole? Se confundiu? Como foi para você? Conseguiu marcar? Ó, o pessoal está falando em casa que já conseguiu marcar a opção C. Próxima pergunta. Qual corda possui o maior comprimento? Opção A, B ou C? Aí, opção B. Para essa pergunta, seria importante usar o quê? A fita métrica. Ela ia auxiliar, né, na escolha da corda, né, do comprimento. Qual é que possui o maior comprimento? Próxima pergunta. Qual tigela cabe mais sopa? O que você marcou? A resposta está correta? Aqui você marcou com a da tela? Opção A, B ou C? A opção C é a opção correta. Voltamos aqui, ó. Então já tivemos 3 perguntas, né? A da tigela, a do lápis e qual foi a outra? Lembra não, Dandara? Da corda. Foram 3 perguntinhas. Então você conseguiu marcar? Marcou a opção correta? Então, ó, parabéns. Ainda faltam mais 3 para nós compararmos com a sua aí de casa e com o gabarito. Vamos voltar para o outro slide. Qual é a próxima pergunta? Do aluno. A pergunta do aluno. Qual aluno é o mais alto? Qual que você acha? Todos estão de máscaras, vocês perceberam? Opção A, B ou C? E você marcou a C, confundiu o tamanho? Eu até coloquei uma fita métrica aí só para a gente ter essa noção, para conseguir comparar. A opção correta dessa pergunta é a opção A. Então, ó, comparando, a opção A é o aluno mais alto, a opção B seria o aluno mais baixo, e a opção C, o aluno que tem a altura mediana, né, que está no meio entre o baixo e o mais alto. Então, próxima pergunta, vamos comparar. Qual animal é o mais pesado? A borboleta, o cachorro ou o pássaro? Qual opção você marcou em casa? A, B ou C? Ó, a opção correta é a letra B. Nessa balança aí, o que está pesando mais é o cachorro. E você, marcou qual opção na sua casa? Fala mais alto, pessoal, assim eu não consigo ouvir daqui. Marcou a letra B. Foi fácil?
Essa aí foi moleza, hein? Vamos para a próxima. Qual copo possui a menor quantidade de líquido? Menor, hein, pessoal? Teve gente que às vezes pode ter confundido, que achou que era o que possuía mais líquido. Observando aí, qual é o que possui a menor? Letra B. Ó, olha o copo letra A. Um está cheio, o outro está quase cheio, e a letra B é o que é o copo que possui a menor quantidade de líquido. Nessa opção, nós utilizamos o instrumento de medida para capacidade, o quanto de água, né, que coube dentro desse copo, né? Vocês conseguiram perceber ou ainda está na dúvida? Depois vocês podem até pegar um copo de água na casa de vocês e fazer esse comparativo. Pronto. Agora vamos ver quantos que vocês acertaram, quantas respostas. Então, ó, próximo slide. Acertaram 6 respostas corretas? As 6? Parabéns. 5 respostas corretas? Muito bom. Até 3 respostas corretas? Ó, atenção. Então, depois vocês vão poder fazer isso em casa também. Pode assistir de novo e tentar fazer novamente esse quiz. Então, se você acertou 6 perguntas, parabéns. Acertou 5, muito bom. Se acertou até 3, ó, um pouquinho mais de atenção. Então, nessa aula, nós hoje conseguimos comparar vários elementos, vários objetos, com medidas, com instrumentos diferentes, né? De massa, que é a questão do peso, foi a pergunta. Qual foi a pergunta? Ah, dos animais, que o animal que pesava mais. Como que eu sei que esse animal tem maior peso que o outro? Por meio da balança, foi uma forma de medir. Teve a pergunta da corda. Qual corda possui o maior comprimento? Como que eu vou identificar o comprimento? Qual daqueles instrumentos de medida que eu poderia identificar? Era qual? Era a fita métrica, que ela iria ajudar, auxiliar na medida do comprimento da corda. E para capacidade, lembra que eu dei a dica do instrumento de medida, que era o copo medidor? O copo medidor ia auxiliar você a descobrir o quanto de água que tinha em cada copo, né? Botava no copo medidor e enchia cada copo. Então, utilizamos 3 formas de medida hoje na aula, né? Comparando. Vocês compararam aí de casa e eu aqui. Foi fácil? Vocês gostaram? Conseguiram? Se divertiram? Isso que é o mais importante. E depois vocês podem voltar para fazer de novo e acertar, fazer de novo, fazer com o pai, com a mãe, com seus responsáveis. É muito simples e é muito fácil. Então, foi um prazer estar aqui hoje, mas antes, vocês acharam que eu ia esquecer, tem um desafio para vocês na aula de hoje. Vou colocar o desafio da nossa aula de hoje para vocês agora. Vamos comparar. Faça a comparação da altura das pessoas que moram com você. Analise quem é o mais alto, o mais baixo ou possui altura mediana. Esse é o desafio da aula de hoje. Então, vocês irão, na casa de vocês, fazer uma pergunta. Pergunta para o seu responsável, para o seu irmão, qual é a altura? Qual é a altura de vocês? Aí você pode anotar, que às vezes a pessoa já sabe a altura de cabeça. Mas caso não saiba, com o uso da fita métrica, aquela trena, Dandara? E ó, não sei nada de obra. Você pode pegar e fazer a medida e ver qual é a altura. E você vai comparar quem é a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa e quem possui a altura mediana na casa de vocês. É muito simples e é muito fácil. Esse é o desafio da aula de hoje. E outra dica, não deixe de acessar o aplicativo Rio Educa em Casa, porque lá você vai ter acesso às suas videoaulas, às suas aulas, né, que você pode rever algumas aulas já do aplicativo, material da Multirio, ter acesso ao seu material integrado, né, que é o seu material Rio Educa que você utiliza em sala de aula com a sua professora ou professor. Então, o acesso é gratuito, é simples e feito para você. Então, um beijão e até a próxima aula, pessoal. Um beijo. Tchau!